consciência, tolerância e humildade. Esses são os principais elementos do presente vídeo. Eu sou Tami Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e compartilho nesse vídeo com vocês um trecho de uma contribuição que eu fiz para o nosso projeto Desvelando Sentidos, no qual tivemos a oportunidade de refletir sobre os temas presentes no livro Psicoterapia e Existencialismo de Viktor Frankl. Eu queria lembrar você de já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal da Escola do Sentido e ativar o sininho das notificações. Agora, vamos para o vídeo. Então, falando um pouquinho mais do polo subjetivo, nós temos a consciência. Em alguns textos do Frankl, ele chega a falar da consciência como órgão do sentido. Então, é essa capacidade humana, vamos colocar assim, de farejar possibilidades, aqui falta um S, vou colocar depois, farejar possibilidade de sentido. Ela capta a consciência o que é valioso, o que é significativo. E a consciência ela tem esse caráter intuitivo de perceber, de farejar, de captar, mas ela também é criativa. Ela é também capaz de criar uma resposta para uma situação, problema. Aí, tentando conectar essas palavras que eu falei, né? Eu trago aqui para vocês alguns elementos do texto do livro A Vontade de Sentido, que diz assim: na busca pelo sentido, o ser humano é guiado por sua consciência. Esta pode ser definida como a capacidade intuitiva do homem para encontrar o sentido de uma situação. Sentido esse que, sendo sempre único, não se submete à lei geral. Uma capacidade intuitiva dessa ordem constitui o único meio para aprender as formações gestálticas do sentido. Então, eu trouxe aqui dois desenhos bem simples, mas para tentar trazer a ideia simples que eu quero trazer. É como se nós vivenciamos as nossas coisas na vida e situações aparecem, situações se mostram para nós, né? Aparecem para a nossa consciência. E que o que o Frankl nos coloca é que a nossa consciência existencial, né, a nossa consciência intencional, ela é capaz de perceber o formato do problema e completar com a resposta certa que está faltando. Então, aqui você tem um triângulo incompleto e aqui você tem um círculo incompleto. Mas, por conhecer a forma e saber como é a forma perfeita, tanto eu como vocês somos capazes de intuir qual é o complemento, onde precisa passar o riscozinho para que o círculo fique perfeito e completo. Este que está incompleto na nossa frente. E a gente também é capaz de captar esse triângulo incompleto e saber onde colocar o traçozinho que tornaria ele completo e perfeito. O sentido, ele pode ser comparado a essa ideia. É mais complexo na realidade, né, na vida real, mas a ideia é que cada situação se apresenta com uma configuração e que tem uma resposta que você dá que ela casa perfeitamente com a situação que se apresenta. Aqui, por exemplo, se eu colocasse um riscozinho no meio do triângulo, não seria a resposta certa. Não completaria o triângulo como ele deve ser completado. Se eu passar um risco cortando o círculo de dentro para fora, também não é a resposta certa. Não completa o círculo, ele não se torna perfeito. Assim também na nossa vida. Uma situação aparece, emerge, se configura, e não é qualquer coisa que eu faça que vai estar certo. Vai ter uma ação que eu vou tomar que vai completar perfeitamente, que vai casar perfeitamente com aquela situação. É essa uma que garante a vivência de sentido. As outras serão ações, decisões, meras ações e decisões. Elas não vão fechar, encaixar para realizar o sentido. Aí vamos lá. A consciência, logo, tem o poder de descobrir sentidos únicos, que pode até contradizer os valores estabelecidos. Então, além de ser capaz de captar que há uma resposta certa a ser dada e qual é essa resposta certa, pode ser que essa resposta nunca tenha sido dada por ninguém. Pode ser que ninguém nunca tenha tido aquela ideia, tomado aquele posicionamento. Mas a nossa consciência, além de intuitiva, capaz de captar qual é a resposta certa, ela é capaz de criar a melhor resposta também, se necessário. Então,
Se seguir minha consciência, estarei sempre acertando? Ah, Talene, você está dizendo que a nossa consciência é capaz de perceber qual é a resposta certa a ser dada. E que ela é tão capaz que, mesmo que não haja uma resposta pré-pronta, ela é capaz de criar essa resposta. Então, quer dizer que se eu seguir sempre a minha consciência, eu vou estar sempre acertando? Aí vamos pensar a respeito. O Frank traz nesse mesmo texto da vontade de sentido. A verdadeira consciência nada tem a ver com o que eu chamaria de uma pseudo-moralidade do superego. Tampouco pode ser submida a um processo de condicionamento. Estamos falando de um fenômeno propriamente humano. Então, essa consciência que nós estamos trabalhando aqui, ela realmente é da ordem do existencial, ela é da ordem da dimensão noética. Ela não pode ser reduzida a um funcionamento psíquico e ela não pode ser reduzida a um funcionamento orgânico. Ela é um fenômeno propriamente humano. É verdade, o homem é um ser livre e responsável, mas sua liberdade é finita. A liberdade humana não é onipotente. Não significa ser livre humanamente não significa você poder tudo, mas você saber lidar e se posicionar também diante das limitações. Da mesma forma, a onisciência não é possível à consciência humana, tanto em termos morais como em termos cognitivos. Então, o fato de eu dizer para vocês que a consciência é capaz de captar uma situação e captar qual é a melhor resposta, não quer dizer que ela sabe todas, que ela vai sempre acertar. Se o homem quiser ser fiel à sua humanidade, ele deve obedecer incondicionalmente à própria consciência, ainda que saiba da possibilidade de erro. Então, a tentativa é de que ela vai acertar na maioria das vezes. Ela vai ser capaz de captar qual é a melhor solução para aquela configuração. Mas ela não é onisciente. Daí o Frank continua. Eu diria que a possibilidade de errar não dispensa a necessidade de tentar. E aí, por que é importante a gente saber que há uma possibilidade de erro? A possibilidade de erro da minha consciência implica na possibilidade de acerto de outra pessoa. Humildade e modéstia, aí são de grande valia. Então, eu saber que, apesar de todo o meu esforço, né, assim, de tentar fazer o melhor, seguir a minha consciência porque é o que eu vejo como mais correto, ainda assim eu poder errar, traz para nós o elemento da humildade. Então, não significa que agora que eu sei que, tipo, talvez o mais importante seja eu me guiar pela minha consciência e que seja bastante honesto com a minha humanidade, não quer dizer que de agora em diante eu não vou precisar mais escutar ninguém. Porque, quem sabe a minha consciência, as pessoas não interessam. Não é assim. O fato de eu saber que a minha consciência ela tem um limite, ela não é onisciente, faz com que eu seja capaz de respeitar quando o outro me aconselha, quando o outro traz uma outra visão. E essa humildade é um passo para um outro caminho importante, que é o caminho da sabedoria. Então, eu vou ganhando experiência nesse movimento, de saber respeitar e ser honesto com a minha consciência, por um lado, e entender que, em algum momento, ela pode não alcançar a melhor resposta pelo outro. E aí, ser capaz de ser humilde o suficiente para ouvir o outro, né? E tentando encontrar a melhor resposta da forma mais honesta possível. Espero que essas contribuições tenham enriquecido a sua compreensão sobre a noção de consciência, tal como proposta por Viktor Frankl, e também como a partir dessa noção é possível compreender fenômenos como a tolerância e a humildade. Além disso, refletir e aprofundar nossas reflexões sobre a nossa postura existencial de responder, de ser responsável, no compromisso de darmos essa melhor resposta às questões que a vida nos traz. Gostaria de pedir que, se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like aqui no vídeo. Também se oportunize, né, compartilhar conosco aqui no espaço dos comentários que reflexão esse vídeo suscitou para você, o que você achou melhor, o que você gostaria de sugerir para um próximo vídeo, o que você destaca de positivo, ou também, se tiver alguma crítica, pode deixar aqui no espaço dos comentários. Gostaria ainda de pedir a você que espalhe aqui esse link para os seus grupos de amigos, para as suas pessoas queridas, para que mais pessoas tenham a oportunidade, né, de ter acesso
a esse tipo de contribuição que a gente está desenvolvendo aqui nesse vídeo e também nos demais vídeos do nosso canal da Escola do Sentido. Queria agradecer a você que chegou aqui até o final desse vídeo, você que se permitiu, né, se deixar atravessar pelas reflexões que trouxemos para cá. Gostaria de lembrar que as contribuições que nós trouxemos foi a partir da nossa leitura e do nosso estudo do livro Psicoterapia e Existencialismo, que eu considero uma dica bastante interessante de leitura para você que está desenvolvendo seus caminhos de estudo e compreensão da logoterapia de Viktor Frankl. Agradeço a atenção com o nosso trabalho, com a nossa querida Escola do Sentido, e até os próximos vídeos.